acreditar. Aqui na nossa escola a gente faz a diferença, ajudando um amigo, ajudando o professor, ajudando o funcionário, ajudando o professor. Eu já fiz a diferença ajudando o vovozinho, agora estou fazendo, ajudando o cachorrinho. Eu, você, fazendo a diferença. Eu, você, fazendo a diferença. Sempre cachorrinho abandonado pelo chão, mas ele só quer a sua atenção. Não tem como fugir, muda a sua educação. Não tem que se esconder, faça a sua adoção. Faça acontecer, faça acontecer. Eu, você, fazendo a diferença. Eu, você, fazendo a diferença. Uau! Voltamos. Sempre no final do ano, as pessoas têm aquela preocupação, né, com os animais, com cães e gatos, e a combinação com os fogos de artifício. Aquele medo que causa neles, em alguns cães, causa um medo muito grave, onde o cachorro pode se machucar tentando escapar dos fogos. Enfim, nós vamos reprisar uma matéria que a gente fez no ano passado, falando sobre esse assunto, que é sempre bom lembrar os cuidados que você deve ter em casa e as preocupações que você pode ter e as que você não precisa ter. A gente vai mostrar entrevistas que a gente fez com veterinários, 2 veterinários, 2 veterinárias e com um vendedor de fogos de artifício, dando de repente uma segunda opção para as pessoas que gostam dos fogos de artifício e que não querem abrir mão do espetáculo que é. De repente pode evitar os fogos que causam muito barulho, para não brigar com o vizinho ou até estressar o próprio cachorro. Então a gente vai mostrar essas entrevistas em sequência. Sempre é bom lembrar. Kelly, o que tu pode falar para nós a respeito de fogos de artifício? O que tu tem observado ao longo do teu período como veterinária? Das pessoas que comentam contigo, eu tenho problemas, como é que eu faço? Né? Se existe alguma dica de medicamento ou tu observou alguma lesão? Dentro da minha especialidade, que é oncologia, eu acabo trabalhando na maior parte com pacientes já mais idosos, né? Esses pacientes têm alguns problemas associados à idade, muitos são cardiopatas também. Então, o que a gente observa é que muita descompensação desses quadros no fim do ano em função desses ruídos, porque o cão ele tem uma audição bem mais apurada do que a nossa, um ruído para o cão ele sempre é muito mais alto, vamos dizer assim, para a audição do cão. Então isso pode desestabilizar esse cão. Os pacientes que eu atendo, que são pacientes já que estão em tratamento, em quimioterapia, eventualmente, ou estão passando por processos dolorosos, né, em tratamento da dor oncológica, eles tendem a exacerbar quadros durante esse período. Normalmente eu poderia indicar que o cão tivesse no ambiente conhecido dele, no ambiente de sempre, onde ele normalmente pudesse se abrigar disso. Tem uma posição assim, se a gente demonstra também muito apavoramento com esses fogos, é pior, o cão se ressente mais. Se a gente tenta abraçar muito ele numa ocasião, tentando proteger dos ruídos, é pior. Alguns desses cães se alteram tanto que podem convulsionar, podem ter alterações cardíacas mais graves, né? Na medida do possível, se o cão puder ficar na casa, dentro do seu ambiente, vai ser pior se ele estiver hospedado. Na verdade, por outro lado, se ele está hospedado e ele não observa o desespero do proprietário também com o foguetório, talvez ele possa ficar melhor, depende se o proprietário ajuda numa situação de crise ou atrapalha. É. E as pessoas têm um hábito, eu acho que na minha visão de forma errada, né, de medicar o cachorro sem a orientação de veterinário, né, para deixar ele mais calmo, mais, digamos, grogue, né, com algum medicamento. O que tu acha? Olha, isso tem que ter uma indicação muito objetiva, porque essas medicações têm efeitos colaterais também. Então também tu vai deixar de te expor a uma situação para te expor a outra. Alguns casos podem requerer uma sedação, vamos dizer assim, mas eu colocaria como casos absolutamente pontuais, assim.
talvez animais que tenham uma histeria absoluta, mas antes disso eu ainda indicaria um manejo técnico, talvez um adestramento para esse caso, para ajudar a lidar com essas situações difíceis e a medicação em último caso, nessas situações. Kelly, obrigado mais uma vez pela tua atenção, pela tua dedicação e pelo teu carinho. Obrigada. Luiziane, hoje a gente vai te entrevistar a respeito de fogos de artifício. Que as pessoas têm o hábito de premiar um medo. O que tu pode dizer sobre a tua opinião profissional nesse sentido, para as pessoas em casa, de repente, tomarem alguma precaução ou não? É sempre bom o dono, né, tem esses eventos que a gente sabe que vai ter, né, mais rojões na rua, jogos de futebol, fim de ano, né? Então o proprietário tem que meio que prever essas situações, né, e tentar ajudar o teu animal a ficar menos ansioso, né? A audição dele é muito mais sensível que a nossa, né? Então, além desse problema auditivo que pode, né, dar problemas no cão, tem todo o fator psicológico dele também, que o dono pode estar ajudando e estar intervindo para diminuir essa ansiedade que eles têm. E tu acha que quando eles soltam fogos, por exemplo, que estoura os fogos no alto, assim, aquilo pode causar alguma lesão no cachorro, no canal auditivo dele? Ou é mais nervosismo mesmo? Dependendo da distância, sim, pode, né? Então tem que cuidar, né? Tem alguns animais mais sensíveis que outros, né? Então tem que cuidar, sim. E tu indica medicar o cachorro ou o gato numa situação assim, não? A medicação é sempre a última alternativa, né? Existem outras coisas que podem ser arrumadas no ambiente dele, né? O dono ajudar, não deixar ele em lugares perigosos que ele possa se enganchar, querer pular uma janela, perto de piscina, né? Então algumas situações podem ser controladas, né? Junto com isso o animal fica muito nervoso, né? O dono vai lá, pega ele no colo e dá carinho, né? Então tu tá premiando o teu cachorro para uma situação, né, negativa, né? Então o animal tem que aprender que aquilo é uma situação normal, que ele não fique com medo disso, né? Colocar ele num lugar confortável, com os brinquedinhos dele, né? Junto com outros cães que não têm medo do fogo de artifício, né? Que ele aprenda que aquilo ali não vai fazer mal para ele. Isso são algumas coisas que o dono pode tá fazendo. Existem alguns calmantes mais naturais, tal, que tu pode estar lançando mão, né? Chazinho, camomila. Não. Até pode ajudar, sim, mas não que um cachorro que fique muito nervoso vai adiantar. Não, né? Então existem vários fatores que tem que estar sendo manejados aí nesses casos. Em cães que convulsionam, por exemplo, numa situação assim, o ideal é procurar um veterinário para, de repente, usar um medicamento adequado, né? Com certeza, né? O proprietário que tem um animal que tem convulsão, né, já tem que procurar do veterinário todas as orientações, né, quanto à medicação, né, se ele tiver uma crise, o que ele tem que fazer, né? Então não dá para sair dando medicação assim, tem que estar sempre com a orientação de um veterinário. Obrigado pela tua dica, pelas tuas ideias. Obrigado mesmo. Nada, dispõe. Pinheiro, em relação aos teus clientes, o que tu pode dizer para nós, para o programa Meu Amigo é o Bicho, sobre os fogos? Tu tem ouvido algum depoimento de pessoas que soltam os fogos e que têm problemas com os seus cães ou não? Olha, lá se vão 50 anos de história no mundo pirotécnico e o que eu tenho a dizer é que os fogos fazem parte do nosso final de ano, né? É uma coisa que não tem como evitar. E dependendo do dono do cachorro, ele tem um procedimento diferenciado, mas na maioria dos casos ele reage muito bem ao barulho, ao efeito sonoro dos fogos. Tu comentou comigo que tu já tem outros clientes, inclusive adestradores, que usam um sistema parecido com o meu, de treinar o cachorro para não ter medo desses fogos, né? Isso é uma prática que o pessoal tem empregado e que tem dado certo ao longo dos anos aí. Isso aí eu tenho observado e tem dado certo. Então, eu como profissional não vejo problema, né, em relação aos fogos. É mais com a forma como as pessoas tratam os cães após a solta ou durante a solta dos fogos, né? E tu tem alguma dica das pessoas que elas podem comprar algum por exemplo, uma pessoa que tem um cachorro que tem um problema. Tu pode ter alguma orientação? Compra esse tipo de fogos de artifício específico para não assustar o seu cão? Eu acho que dependendo do espaço físico que ele tem, né, do número de cães que ele tem, ou do tipo de cachorro que ele, né, da raça em si,
E dependendo de como ele ensina o cachorro também. Aí que eu acho importante, né? Procurar adequar o tipo de efeito que ele deve usar para justamente não deixar o cachorro assustado ou entrar em pane, né? Então eu diria que o papel do proprietário do cachorro é muito importante nesse momento. Inclusive na escolha dos fogos também, né? Principalmente na escolha dos fogos. Isso aí compete a mim, no caso, né? Ele chegar e colocar para mim a situação, o quadro, o lugar, e dessa forma eu vou poder orientar uma maneira correta com que ele pode fazer o uso dos fogos e não acarretar um problema para o animal. Então é uma dica importante, a pessoa chegar para ti e perguntar: ó, Pinheiro, eu tenho um cachorro que tem medo de fogos, né? Eu tenho um gato, enfim, um vizinho que tem medo. Então tu pode orientar ele nesse sentido, para ele escolher alguma coisa que não vai causar tanto medo no cachorro. Aí nesse caso a gente escolhe o artefato adequado, que compreende a altura, o diâmetro, o calibre, tudo isso envolve, né? E tem alguns fogos que são mais bonitos, né? São luminosos, né? Não fazem o barulho, né? Exatamente. Hoje nós temos uma gama de produtos que vem da China, vem de Minas Gerais, diversos locais, e desenvolveu muita pirotecnia. Haja visto que nós temos produtos aí que tem um efeito visual muito mais, e a preferência também, eu percebo que a cada ano que passa, aumenta muito mais a preferência, o que tem o efeito visual, e vai diminuindo o efeito sonoro. Isso é muito positivo, é muito bom, e quem ganha justamente é o usuário e os cães naturalmente também, né? Tá aí uma dica interessante, né? Então, era isso, obrigado, te agradeço pela tua atenção, pelo teu tempo aí. Estou à disposição, qualquer coisa, o usuário ou o proprietário de cães pode vir procurar aqui. E eu vou te procurar com certeza. Com certeza, estamos aguardando. Bom, agora a gente vai para a parte animada e bem-humorada do programa com o nosso amigo, o Peludo. Vai daí, Peludo. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Bom, amigos, eu queria comentar uma coisa um tanto quanto preocupante, mas que me questionam com uma certa frequência, dizendo que por que a gente sente ciúmes quando uma casa recebe um nenê novo. Bom, amigos, é muito fácil de responder. Quando nós estamos sozinhos com aquela família, nós somos os reis do pedaço. Só nós ganhamos atenção, ganhamos carinho, brincadeiras, temos à disposição o 100% da atenção dos donos. E daí, de repente, recebemos a notícia de que vai vir um novo membro na família. E nós ficamos abatidos. Com o tempo, vamos perdendo espaço, começamos a não ganhar mais tanta atenção, não entendemos por quê, não ganhamos mais colo. E daí, como consequência, às vezes ficamos um pouco mais irritados, mais agitados, mais arteiros. Faz parte. Isso é porque o cachorro também é sensível, tem uma sensibilidade muito apurada, e como ele não passa a receber menos atenção, o estresse começa a tomar conta. Por isso é importante você lembrar, já lá atrás, no momento que você adquiriu um pet, se você tem interesse de ter um filho, um bebezinho, muito importante não humanizar esse cão, para quando vier o bebezinho e ocupar o espaço que lhe é de direito e merecimento na família, como o nenê da casa, para nós não sentirmos tanto, não sofrermos, ficarmos carentes com essa situação. E com isso, não criarmos problemas para vocês. Certo, amiguinhos? Lembre-se disso. E é muito importante também fazer uma adaptação com calma. Com muita calma e paciência. Certo? Era isso, pessoal. Uma lambida e até semana que vem. Tchau, tchau. Na coceirinha aqui, coisa chata, rapaz. Aí, tá gravando? Opa, desculpa. Tá coceirinha, xarope aqui. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham curtido. O objetivo do nosso programa sempre tem sido informar, trazer informações novas e relembrar também as importantes. No caso hoje que a gente mostrou, esse assunto dos fogos de artifício, uma preocupação que para muitas pessoas é uma situação bem incômoda,
Então sempre é importante acompanhar aqui o programa Meu Amigo é o Bicho. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a semana que vem. Um abraço. Música